A lição da escola dominical do dia 4 de janeiro de 2026, ela fala sobre a Trindade. Quero pedir permissão para os professores e alunos que não vou seguir os tópicos da lição. Vou entrar nesse assunto, depois nas outras lições nós vamos seguir os tópicos. Como é a primeira lição e Trindade é um assunto muito abrangente, o comentarista dá uma ênfase na revelação ali do batismo de Jesus por João Batista. A palavra Trindade nós não vamos encontrar na Bíblia, mas vamos encontrar formulação desta doutrina. Desde o terceiro e quarto século na Igreja Primitiva, a doutrina da Trindade é formulada pelos pais da Igreja, porque nós vamos encontrar no Antigo Testamento, na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No dilúvio, desçamos e vamos confundir a língua dos homens. Nós vamos encontrar na bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Deus Pai. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, porque Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. E vamos encontrar também que o Senhor levante sobre ti, ou seja, o trato, levante o seu rosto sobre ti, o trato individual, que é o Espírito Santo que gera a salvação dentro do homem. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos o Pai escrevendo em pedras, o Filho escrevendo em areia, e nós temos o Espírito Santo escrevendo no coração do crente. Nós temos o Pai planejando a criação, o Filho executando e o Espírito Santo dando forma. Nós temos o Pai planejando a salvação, o Filho executando na cruz e o Espírito Santo individualmente gerando salvação dentro do ser humano. Nós temos a bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo. Nós temos a Trindade, além da bênção apostólica, temos a Trindade no batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos no batismo de João Batista, quando Jesus obedece, se humilha e entra como membro na igreja de João Batista. Ele não reivindica cargo eclesiástico. Satanás ofereceu tudo isso para ele lá no monte, no deserto. Ele rejeitou qualquer tipo de poder político ou eclesiástico. E quando ele entra na humildade e se batiza, ele é batizado por João Batista. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce e a voz do céu, eis o meu Filho amado em quem tenho me comprazido. Nós temos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, né? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Nós temos ainda no livro de Hebreus, o capítulo 1, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, por quem fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu poder, e havendo feito todas as coisas pela palavra do seu poder, nos últimos dias, ele falou pelo seu Filho Jesus. E Deus nunca disse dos anjos, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Mas do Filho ele disse, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça
e aborreceste a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo mais precioso do que os teus companheiros. Eles envelhecerão como pano, mas os teus anos não se acabarão. Então, Hebreus apresenta aqui Jesus em igualdade com o Pai. O apóstolo Paulo, de igual forma, nas suas doutrinas, Romanos, Efésios, Filipenses, ele destaca a grandeza do Senhor Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Há único Deus imortal, invisível, que habita na luz inacessível, o qual homem nenhum viu, nem pode ver. O único Deus Pai, ninguém viu, mas João diz que Deus se revelou na pessoa, obra e ministério de Jesus quando ele se fez carne. E Efésios, Paulo, inspirado por Deus, diz: há um só Deus, que é Pai de todos e sobre todos. Um só Senhor, Jesus Cristo, único mediador. Um só Espírito Santo, o Consolador da Igreja. Um só corpo, que é a Igreja espiritual, coluna e firmeza da verdade. Uma só fé e um só batismo. Então nós vemos aí o próprio Jesus nos evangelhos se apresentando como o Salvador, o Messias que Israel esperava. A sua ressurreição é um comprovante histórico do seu poder. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu às partes mais baixas e deu dons aos homens. E a Bíblia diz que após a sua ressurreição ele se torna sumo sacerdote da igreja, sumo pastor da igreja, intercessor. E além de sumo pastor, intercessor, ele é o nosso rei espiritual a partir da sua ressurreição. E Jesus disse: eu irei para o Pai e vocês não ficarão órfãos. Eu envio o Espírito Santo, ou seja, no mesmo poder, na mesma autoridade de Deus, na mesma unção, a pessoa do Espírito Santo desce para dirigir a igreja, ficar com ela. O Espírito de verdade que o mundo não vê, não pode ver, nem conhece, mas vós o recebeis, e estará para sempre convosco. Então o Espírito Santo, lá em Atos, ele inaugura a igreja, né? O Pai planejou, o Filho executou na cruz, o Espírito Santo inaugurou a igreja e gera salvação hoje dentro do homem, porque ele convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aí Deus se revelando em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda com gemidos inexprimíveis na oração, porque ele está aqui conosco, mas diante do Pai, o grande intercessor é o próprio Jesus, que ele fala tudo o que pedirdes em meu nome. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E a Bíblia diz que, visto que temos um grande... Primeiro diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir intenção e pensamento do coração do homem. Visto que temos um grande sumo sacerdote que morreu, ressuscitou e no terceiro dia subiu e ressuscitou no terceiro dia e depois subiu e assentou à direita de Deus Pai. Portanto, entremos com ousadia no santuário da oração para sermos alcançados em tempo de oportunidade. Entremos pelo novo, vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne, pelo seu sangue, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o verbo vivo de Deus e a palavra